Olá pessoal, nesse vídeo informativo nós apresentaremos o trabalho de extensão da Unidade Curricular de Bioquímica do curso de Ciências Ambientais. A temática desse projeto envolve a diferenciação de proteínas vegetais e animais. O título do projeto é Carne e Proteína, uma abordagem científica. Nessa abordagem a gente vai falar sobre 4 tópicos principais, que é a conceituação de proteínas, a diferença entre as proteínas animais e vegetais, os impactos na saúde humana e os impactos para o meio ambiente. Acompanhe. Afinal, o que são proteínas? As proteínas são macromoléculas biológicas que podem ser formadas por uma ou mais cadeias polipeptídicas, e essas cadeias são compostas por aminoácidos. As suas estruturas são divididas em 4 níveis de complexidade, sendo o nível primário, secundário, terciário e quaternário, que determinam as suas estruturas e funções, e geralmente desempenham funções estruturais e dinâmicas. São componentes do esqueleto celular, de estruturas de sustentação, e estão presentes em todos os seres vivos, além de participarem de quase todos os processos biológicos. Embora as proteínas existam em todas as partes do nosso corpo, desde os músculos até os cabelos, o nosso corpo não é capaz de armazenar a proteína. Isso significa que ela precisa fazer parte da nossa dieta alimentar diariamente. Elas fazem parte de um dos 5 grupos alimentares que compõem uma dieta balanceada e equilibrada, além dos carboidratos, frutas, vegetais, laticínios e gorduras saudáveis. As proteínas são essenciais para o funcionamento do nosso corpo de maneira eficiente e saudável. As proteínas podem ser adquiridas tanto de fontes animais ou vegetais. Todas as proteínas são compostas de aminoácidos que, ao serem ingeridos, são decompostos. Existem 22 tipos de aminoácidos que são divididos em essenciais e não essenciais, e o nosso corpo precisa de todos eles. Agora eu vou dar alguns exemplos de onde podemos encontrar proteínas, sejam de fontes vegetais ou animais. A carne vermelha, aves, como por exemplo frango, ovos, peixes, lentilhas, feijões, sojas, nozes, leguminosas. Certos vegetais, como ervilhas e espinafre, grãos, como a quinoa, o grão de bico, e também diversos outros alimentos, ainda que existem suplementações de proteína, à base de soja, proteína do leite, lentilha, arroz. Então é bastante possível manter uma dieta balanceada com proteínas de origem vegetal e animal também. As proteínas de origem animal e vegetal apresentam algumas diferenças em relação à sua composição de aminoácidos e sua biodisponibilidade, que é a forma como são absorvidas pelo corpo. As proteínas de origem animal são consideradas completas, pois são constituídas por todos os 9 aminoácidos essenciais para o funcionamento do organismo. Além disso, também têm alta biodisponibilidade, sendo mais facilmente digeridas pelo corpo. Isso se deve à sua semelhança estrutural com as proteínas humanas, compartilhando uma sequência de aminoácidos e uma estrutura tridimensional. Assim, as enzimas digestivas a reconhecem mais facilmente e são digeridas de forma mais eficiente. Já as proteínas de origem vegetal são consideradas incompletas, pois não possuem todos os aminoácidos essenciais. Porém, ao combinar diferentes vegetais, como arroz e feijão, é possível obter todos os 9 aminoácidos essenciais. Além disso, possuem menor biodisponibilidade que as proteínas de origem animal, pois muitos vegetais possuem fatores antinutricionais, como fitatos, taninos e oxalatos, que dificultam sua digestão. Essas proteínas também possuem estrutura mais variada e menos compacta, o que dificulta sua quebra pelas enzimas digestivas. Para além disso, as proteínas de origem animal e vegetal também diferem nos seus efeitos sobre a saúde. As proteínas de origem animal desempenham um papel fundamental na nossa alimentação. Elas fornecem todos os aminoácidos essenciais que nosso corpo não consegue produzir por conta própria. Além disso, são ricas em nutrientes vitais, como ferro, vitamina B12 e zinco.
que são importantes para a formação de glóbulos vermelhos, para o funcionamento do sistema nervoso e para fortalecer o sistema imunológico. No entanto, precisamos estar atentos ao tipo e à quantidade de proteínas animais que consumimos. Estudos apontam que o consumo excessivo de carnes, especialmente as processadas, está ligado a um aumento significativo do risco de doenças metabólicas e inflamatórias. Essas doenças, como o diabetes tipo 2 e a síndrome metabólica, afetam a capacidade do corpo em processar açúcares e gorduras de maneira eficiente, levando a complicações de saúde sérias. Além disso, a ingestão exagerada de proteínas animais também está associada ao aumento do risco de doenças cardíacas, câncer e outras condições crônicas que comprometem a qualidade de vida. Por outro lado, as proteínas de origem vegetal oferecem uma variedade de benefícios para a nossa saúde. Alimentos como leguminosas, nozes, sementes e grãos integrais são fontes ricas em proteínas. Esses alimentos não apenas fornecem os aminoácidos necessários, mas também são embalados com fibras, antioxidantes e outros nutrientes que favorecem a saúde do coração, ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue e contribuem para a prevenção de doenças crônicas. Pesquisas indicam que dietas predominantemente baseadas em proteínas vegetais estão associadas a melhores indicadores de saúde metabólica e a níveis mais baixos de inflamação no corpo. A inflamação crônica é um dos principais fatores de risco para diversas doenças, incluindo aquelas que afetam o sistema cardiovascular e o sistema imunológico. Além disso, uma dieta rica em proteínas vegetais tende a conter menos gorduras saturadas, o que é benéfico para manter os níveis saudáveis de colesterol e para a saúde cardiovascular de um modo geral. Se você consome proteína animal, opte por uma alimentação que equilibre proteínas de origem animal e vegetal. Pode ser uma excelente estratégia para promover a saúde a longo prazo. Incorporar mais proteínas vegetais na dieta não só diversifica as fontes de nutrientes, mas também contribui para uma dieta mais sustentável e ambientalmente responsável. Com pequenas mudanças, como substituir carnes processadas por leguminosas ou grãos, podem melhorar significativamente a nossa saúde e bem-estar. Agora eu vou falar um pouco sobre a parte final do nosso trabalho, que são os impactos ambientais da produção de proteína animal e vegetal. Antes da gente começar, eu gostaria de esclarecer que o termo eficiência energética, nesse contexto de produção de proteína, refere-se à relação entre a quantidade de energia que é consumida, na forma de alimento ou outros recursos, e a quantidade de energia que é efetivamente convertida em biomassa útil, como proteínas musculares nos animais. Os impactos ambientais da produção de proteína animal são amplamente reconhecidos, com destaque para a alta emissão de gases de efeito estufa e a demanda intensiva por recursos naturais, como terra e água. Esses impactos, no entanto, estão profundamente enraizados na bioquímica dos processos de síntese. A eficiência energética na produção de proteínas animais é consideravelmente menor do que na produção de proteínas vegetais. Isso se deve a fatores que tornam os processos de síntese proteica nos animais mais complexos e menos diretos. Como dito anteriormente por meus colegas, os animais, ao contrário de plantas e alguns micro-organismos, não possuem a capacidade de sintetizar todos os aminoácidos essenciais necessários, e por isso, aminoácidos como lisina e metionina devem ser obtidos diretamente da dieta para a produção de proteínas. É possível afirmar também que essa síntese é menos eficiente energeticamente, justamente porque, para cada unidade de energia ingerida, apenas uma pequena parcela dessa energia e dos aminoácidos derivados dos alimentos é destinada diretamente para a incorporação dos aminoácidos e síntese de proteínas musculares, que compõem a carne para consumo humano. Em vez disso, grande parte dessa energia é destinada para manter outros processos vitais, como a homeostase, que inclui a termorregulação e o funcionamento do sistema imunológico, e também necessário para a atividade física, como locomoção e movimento, e para processos de digestão e absorção de nutrientes. Além disso, parte dessa energia é gasta na metabolização de alimentos e na excreção de resíduos. A digestão, especificamente em ruminantes, envolve a fermentação entérica, que gera metano, um gás de efeito estufa. Essas funções não apenas consomem energia, mas também produzem gases que contribuem para o impacto ambiental. Já em relação à produção de proteína vegetal, ela é significativamente mais eficiente em termos de uso de energia e recursos naturais. As plantas, ao contrário dos animais, possuem a capacidade de realizar fotossíntese.
um processo bioquímico que lhes permite converter diretamente energia solar em energia química, e por isso não precisam consumir alimentos externos para obter energia. Essa energia é então utilizada para sintetizar biomassa, incluindo proteínas, de maneira altamente eficiente. Como vimos nessa C, durante a fotossíntese, as plantas utilizam dióxido de carbono da atmosfera e água do solo, liberando o oxigênio como subproduto. Além disso, nos seres vivos capazes de sintetizar aminoácidos, a amônia resultante da fixação de nitrogênio é utilizada para formar glutamato e glutamina, a partir dos quais são obtidos os demais aminoácidos. A energia solar captada é usada para formar moléculas de glicose junto com a água, que servem também como base para a síntese de outros compostos orgânicos, incluindo aminoácidos e proteínas. No entanto, a produção intensiva também apresenta desafios ambientais, como a monocultura, que pode levar ao empobrecimento do solo, resultante da extração contínua dos mesmos nutrientes sem a reposição adequada, e a dependência de pesticidas e herbicidas, os agrotóxicos, que podem contaminar o solo e a água, afetando ecossistemas e a saúde humana, assunto que foi amplamente discutido em sala de aula. É necessário também considerar que aproximadamente 70% a 80% da monocultura de soja produzida no Brasil, por exemplo, é utilizada para a ração animal, e menos de 10% dessa produção é destinada para o consumo humano. Portanto, esses impactos ambientais também são fortemente atrelados à produção de proteína animal. Embora a produção de proteínas vegetais geralmente tenha uma pegada ambiental menor comparada à proteína animal, a gestão inadequada desses fatores pode reduzir seus benefícios sustentáveis. Para encerrar, eu gostaria de agradecer em nome do grupo pela orientação durante o projeto e espero que esse vídeo tenha sido claro e útil. Estamos ansiosos para receber seu feedback. Muito obrigada pela atenção. Já em relação à produção de proteína vegetal, ela tende a ter um impacto ambiental menor por precisar de menos recursos para ser sustentada, principalmente devido ao fator da fotossíntese, ou seja, é um processo que requer menos água e é mais direto, enquanto a produção de proteína animal ela envolve etapas adicionais de conversão e maior consumo hídrico.